Fala galera, mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vou fazer um estudo em cima aqui da curva do vírus que a gente está vivendo atualmente, né? Eu vou tentar encontrar aí a melhor função que descreve a propagação desse vírus, certo? Então eu vou fazer duas análises em cima do gráfico e depois eu vou comparar para ver qual que é a melhor análise aqui. A intenção do vídeo, pessoal, também é dar um sentido para o estudo de vocês, né? Eu já escutei muitas vezes, principalmente no ensino médio, muitas pessoas perguntarem assim, por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou aplicar isso aqui? Eu não vou usar para nada. Então, eu vou dar um motivo aí para vocês focarem e aprenderem também as funções de primeiro e segundo grau, tá? Então, para fazer esse estudo aqui, eu vou utilizar um método numérico de ajuste de curvas que chamamos de método dos quadrados mínimos. Então, dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. Aqui eu estou no site do governo, certo? Esse gráfico ele mostra a quantidade de casos acumulados de corona por semana de notificação aqui, tá? Em muitas situações, como a desse vírus, você conhece as coordenadas dos pontos aqui, ó, x e y, certo? Então, eu consigo montar uma tabela de pontos x e y, onde x aqui são as semanas de notificação e y são os casos acumulados. Então, por exemplo, eu venho aqui em cima da 23ª semana, eu tenho que foram confirmados 672.846 casos. Eu fui de ponto a ponto e cheguei nessa tabelinha aqui, ó. Então, galera, eu trouxe lá do site do governo uma tabelinha aqui de x e y, onde x aqui é as minhas semanas e y é a quantidade de casos confirmados. Então, eu vim aqui para o Excel, selecionei os dados, fui inserir e inseri um gráfico que ficou com esta cara aqui, ó, tá? Ficou com essa cara verde aqui, né? A linha verde é o mesmo gráfico que está lá no site do governo, que são os casos de corona acumulado, tá? Então a primeira análise que eu vou fazer, pessoal, eu vou tentar ajustar essa curva aqui, na cor verde, certo? A uma reta aqui, né? Ajustar essa reta a essa curva verde aqui, certo? Portanto, eu tenho que achar uma função de uma reta do tipo y igual a x mais b, certo? Em que os pontos fiquem o mais próximo dessa curva real aqui da evolução do vírus, né? Então eu preciso fazer essa reta chegar o mais próximo possível aqui, beleza? Então da minha função, galera, y igual a x mais b, eu preciso encontrar o meu coeficiente a e o meu coeficiente b. Então, para isso, eu vou encontrar aqui, eu vou utilizar esse sistema de equações para encontrar duas equações e extrair o meu coeficiente a e o meu coeficiente b. E para isso, pessoal, eu vou precisar de alguns dados aqui. Eu vou precisar da soma dos valores de x, a soma dos valores de y, a soma dos valores de x ao quadrado e a soma da multiplicação de x vezes y. Então eu vou fazer uma tabelinha que vai calcular tudo isso aqui para mim, tá? E essa tabela ela vai ficar com essa cara aqui, ó. Então a minha tabela, pessoal, ela ficou dessa forma aqui. Simplesmente botei as fórmulas aqui dentro, né? Então aqui do x quadrado eu peguei o meu x e elevei ao quadrado, certo? E repliquei a fórmula para todos. Então, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100 e assim por diante. X vezes y, peguei o valor de x e multipliquei pelo valor de y. Então, 9 vezes 2, 18, 10 vezes 19, 190 e assim por diante. Então, eu preciso da soma dessas colunas aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou me dar um autossoma aqui e ele já somou todos esses valores que eu preciso, tudo bem? E agora eu vou montar as minhas equações do sistema para achar os meus coeficientes através desses valores daqui que eu encontrei, tá bom? Então, montando as minhas equações, né, eu vou ter uma cara basicamente dessa forma aqui, que eu vou explicar para vocês como que eu fiz para montar, certinho? Então vamos lá, N, pessoal, é o meu número de dados que eu peguei. Então eu peguei 27 dados da semana 9 até o 37, se você somar aqui, ou contar no caso, né, dá 27 dados, vezes o meu coeficiente b, mais a soma de x, né, que é esse resultado que eu obtive aqui embaixo, 594, vezes meu coeficiente a, é igual à soma dos valores de y, né? E você lembrando que os valores de y é a quantidade de casos acumulados e o valor de x são as semanas, né? Então eu pego esse valor da soma de y e igualo a essa equação, tá? Então na segunda equação, galera, eu vou pegar o meu coeficiente b, multiplicar pelo somatório de x também, que eu encontro aqui na tabela, mais o meu coeficiente a vezes a soma de x ao quadrado que vem dessa coluna da tabela aqui, tudo bem? Eu igualo isso ao somatório de x vezes y, que é a última coluna da minha tabela, igualando aqui, tenho as minhas duas equações. Bom, pessoal, duas equações, duas incógnitas, que é o a e o b, fica tranquilo para resolver, mas eu vou trazer os valores diretos aqui para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu obtive aqui os coeficientes a e b
tendo esses valores finais aqui, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha função y igual a x mais b aqui, tá? E eu vou substituir os valores de a e b nessa cara de equação de primeiro grau. Então vou ficar com uma equação dessa cara aqui, ó. A minha equação da reta vai ficar dessa forma, certo? Simplesmente peguei o valor de a que eu encontrei aqui e substituí aqui, né? E o valor de b e joguei aqui, obtive essa função de primeiro grau, tudo bem? Então com essa função de primeiro grau, galera, o que eu preciso? Eu preciso dos meus pontos x, certo? Que essa função vai calcular o y. Então vou substituir todos os x aqui nessa posição e ele vai me retornar um y, tudo bem? Então vamos lá. Então essa aqui fica sendo a minha tabela, pessoal. Eu peguei todos os valores de x que eu obtive lá do site do governo e calculei um y para ela, né? Joguei o 9, por exemplo, aqui no lugar de x, fiz a conta e trouxe o valor. Joguei o 10, joguei o 11, joguei o 12 e assim por diante. Então, em cima desses valores que eu obtive, eu vou traçar a minha reta. Então, seleciono os dados, vou lá inserir, né? E vou adicionar um gráfico que vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Certo? Então, a minha reta que eu obtive dessa função que eu encontrei, do ax mais b, vai ser uma reta com essas características aqui, tudo bem? Então agora, galera, o que eu preciso fazer? Eu vou sobrepor essa reta aqui em cima da curva real da propagação do vírus, certo? Então, pessoal, sobrepondo a reta sobre a curva real aqui, né, em verde, eu vou ter essa característica aqui do gráfico, onde essa reta eu obtive da função que eu acabei de encontrar, certo? Só que aí, pessoal, eu preciso ver se essa reta está num ajuste ideal para essa curva aqui. Então, para isso eu vou calcular esse coeficiente aqui que a gente chama de r quadrado, certo? Ele é a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma dos quadrados totais e cada um tem esta fórmula aqui, tudo bem? Então, eu vou montar uma tabelinha que vai me calcular esses valores e eu vou explicar para vocês como que funciona, certo? Então, pessoal, essa daqui é a tabela que eu preciso para encontrar o meu r quadrado, tá? Então, eu preciso aqui do meu x e do meu y, que são os valores reais lá da curva. O meu f de x, os valores dele que eu obtive dessa função aqui, certo? Que eu calculei eles aqui nessa coluna. E aqui eu preciso da minha média da função, então eu preciso calcular a média de todos esses valores que eu obtive da função, tudo bem? Então, calculando essa média, eu cheguei neste valor aqui, tudo bem? E agora eu preciso calcular a soma dos quadrados da regressão e a soma dos quadrados totais para colocar um sobre o outro e achar o meu valor que eu preciso aqui do ajuste, tá? Então, soma dos quadrados da regressão, o que eu vou fazer? Ela é igual ao valor da função aqui que eu obtive, menos a minha média, certo? Isso tudo eu elevo ao quadrado e eu vou obter este valor aqui. Eu travo a média aqui, né, para a fórmula funcionar. E agora eu arrasto ela para a tabela inteira que ela já calcula para mim, tudo bem? Agora eu preciso da soma dos quadrados totais aqui. Então, essa fórmula vai ser o meu y, certo? Que é a quantidade de casos acumulados, menos a minha média, travada aqui, e eu vou colocar tudo isso aqui ao quadrado. Então, coloquei aqui tudo ao quadrado, repliquei para a coluna inteira, e agora eu vou precisar o que? Somar todos esses valores aqui, que eu vou dividir um pelo outro. Então, eu vou dar um autossoma aqui, ó. Ele vai somar todos os valores da coluna. E aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? O meu r quadrado, ele vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados da regressão, então eu venho aqui nessa coluna, dividido pela soma dos quadrados totais, que é esse valor que eu encontrei, certo? Apertando um Enter. Olha aí, ó, cheguei em um valor de r quadrado de 0,86, tudo bem? Aí você me pergunta, tudo bem, mas você chegou em 0,86 e qual que é a análise que você faz para ver se essa reta aqui está num ajuste bom? Então, galera, tem uma regra que diz aqui, né, uma análise que você faz que diz que quanto mais próximo de 1, melhor está o ajuste da minha curva, né? Mais provável dessa reta representar a curva real. No caso aqui está 0,86, né? A gente vai fazer uma segunda análise posteriormente e vamos verificar qual que vai ser a melhor.
Mas enquanto isso, nessa análise, a gente vai fazer mais uma confirmação aqui, tudo bem? Então você faz o seguinte, eu vou copiar essa curva real aqui de propagação, tá? Só para conferir. Colando ela aqui, eu vou apagar esse valor aqui. Vou apagar aqui, apaga essa reta, vou só apagar. O que eu vou fazer? Eu clico com o botão direito, vou ir aqui em adicionar linha de tendência, clico aqui em linear, certo? Aí eu coloco exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado no gráfico, certo? Então olha aqui o que o Excel trouxe para mim. Ele trouxe essa equação e esse ajuste R quadrado aqui. Agora você pode comparar um com o outro. Ó, o valor que nós encontramos, certo? Tá praticamente igual ao valor do Excel aqui. O nosso R quadrado bateu com o ajuste aqui, ó, 0,86 bateu com o ajuste que o Excel calculou, tudo bem? Então, pessoal, agora eu vou fazer uma segunda análise, né? Eu vou tentar ajustar essa curva de propagação a um polinômio de grau 2, certo? Então, pessoal, agora o objetivo aqui é mostrar como que eu vou ajustar esses pontos da tabela aqui que eu obti lá do site do governo a uma função polinomial de grau 2, tá bom? Então, a minha função polinomial vai ter esse tipo aqui, ó, ax² mais bx mais c. Tranquilo? Então, eu vou ter que, dessa função, achar o a, o b e o c. Então, eu vou utilizar aqui esse sistema de equações que o método me entrega. Então, eu vou ter 3 equações nele aqui, tá? Assusta um pouquinho, mas é bem tranquilo quando a gente realmente vai fazer o problema, tá? Então, para montar esse sistema, eu preciso de alguns valores, né? Como também o da reta, eu preciso aqui da soma de x, soma de x² e a soma de y. Preciso da soma de x ao cubo e da soma de x vezes y e a soma de x². Então, eu vou fazer isso aqui na tabela para a gente conseguir calcular e montar esse sistema aqui. Então, eu preciso aqui de x², x ao cubo, x², a multiplicação de xi vezes yi e xi² vezes y. Então, esses aqui são os valores. Eu vou fazer aqui, então, uma potência do valor de x ao quadrado, certo? Vou replicar para todo x. Então, copiar essa função, colar aqui e vou fazer ao cubo, x ao cubo, vou fazer x e a quarta, né? Aqui elevando a quarta, replico. Aí aqui eu vou fazer xi vezes yi, né? Valor de semanas multiplicando o valor dos casos acumulados aqui. Então, replicando. E aí eu vou fazer o x² que eu calculei aqui, vezes o y. E vou ter esse valor replicando para todos os valores, certo? E aqui embaixo eu vou precisar da soma desses valores. Então vou dar um autossoma aqui e ele já traz para mim todos os valores que eu preciso. Então vou montar a equação com esses valores que eu preciso aqui e ela vai ficar com uma cara mais ou menos assim. Então essa daqui vai ser a cara da equação que eu montei, beleza? Então vamos lá. O meu N aqui, pessoal, é o número de casos, então são 27 pontos que eu peguei da semana 9 até a 35. Você contando aqui são 27 pontos, tá? Soma de x, retirei daqui 594, então 594b, mais soma de x ao quadrado, retirei daqui, ó, 14.706, peguei ela aqui de baixo. Isso é igual ao somatório de y que eu obtive daqui, ó, esse valor bem grande aqui, tá? Então, vamos lá. Somatório de x, 594 novamente. Somatório de x², 14.706, né? Vou colocando os coeficientes na frente, mais x ao cubo vezes a é igual ao somatório de x vezes y, que eu também obtive aqui na minha tabela. Terceira equação aqui é a somatório de x ao quadrado da tabela, vezes c, mais somatório de x ao cubo, mais somatório de x², todos esses valores retirados aqui da tabela que eu fiz. Igual ao somatório de x² vezes y, que é essa última coluna da minha tabela. Então, eu cheguei nesse sistema de equações aqui, certo? Então, aqui eu vou precisar achar o valor de A, de B e de C. 3 equações, 3 incógnitas. Fica fácil para achar. Não vou calcular aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Então, tenta calcular aí na sua casa, que é bem tranquilo.
Então eu cheguei nesses valores. O meu A vale é 8.464, o B é esse número negativo e o C eu encontrei esse valor aqui. E agora eu preciso fazer o que? Substituir o A, o B e o C nessa cara aqui do polinômio de segundo grau, de grau 2. E eu vou chegar no polinômio com esta cara aqui, ó, tá? Então simplesmente substituir A aqui, x², o B acompanha o x e o C é o termo aqui que está independente, tá bom? Então, tendo isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos x que eu obtive na tabela, né? E para cada x, o meu polinômio vai entregar um valor de y, tranquilo? Então, vamos lá. Vou copiar aqui o valor de x, certo? Então, tenho aqui os valores de x. E agora eu vou calcular, através do meu polinômio, os valores de y aqui. Então, eu vou colocar o meu polinômio assim. Isso vai ser igual ao que? O meu polinômio é o A, então, valor de A aqui travado. Isso é vezes o meu x, certo? Isso ao quadrado, tá? Então, vou ter isso aqui. Beleza. Mais o meu valor de B vezes o x mais o meu valor de C, tá? Eu vou travar aqui também. Tranquilo. Agora eu vou arrastar essa fórmula e ele vai calcular para todo x, ele vai calcular um y aqui, certo? Através desse polinômio. Então, eu vou selecionar todos esses dados e eu vou inserir um gráfico e vamos ver qual que vai ser a cara desse gráfico aqui, tá? Então, o gráfico vai ficar com uma cara desse tipo aqui, né? Uma parábola que essa função minha vai reger aqui. Esse polinômio meu, no caso, vai reger essa parábola aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor essa parábola em cima da curva real e vamos ver aí como que vai ficar, tá? Então, pessoal, aqui ó, sobrepondo um gráfico ao outro, a curva verde é a minha curva real de propagação do vírus e a curva vermelha é a curva do meu polinômio aqui que eu achei de grau 2, tá? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu vou calcular o meu ajuste, né, o meu R² aqui para ver se está um ajuste bom ou se está ainda ruim, beleza? Então, eu vou usar as fórmulas aqui do R² para calcular esse ajuste. Então, vamos lá. Meu R², eu tenho essa fórmula aqui, certo? E também tenho mais essas duas fórmulas que eu vou dividir um valor pelo outro e encontrar esse ajuste. Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma dos quadrados totais, onde cada um tem essa fórmula e eu vou montar uma tabela para encontrar esses valores, substituir aqui e encontrar o meu R². Então eu tenho o xi, o yi, que foi obtido do site do governo. Aqui eu tenho os valores obtidos pelo meu polinômio, né, que eu joguei na equação. Então eu vou dar um colar aqui, né, só para vir os valores que eu preciso, certo? E aí eu preciso também calcular aqui a média desses valores encontrados, né? Então a média de y aqui, né, a média do meu polinômio vai ser igual a média. Essa é a média desses valores aqui que eu obtive do polinômio, certo? Então cheguei nesse valor aí e agora eu vou achar aqui a soma dos quadrados da regressão fazendo. Vou fazer a função, né, o meu resultado da função aqui, polinômio, menos a média desses valores. Isso tudo eu vou elevar ao quadrado, tá? Beleza? Vou travar a minha média aqui e vou replicar os valores, certo? Agora eu preciso encontrar a soma dos quadrados totais. O que eu vou fazer? Eu preciso do meu yi menos a média dos valores e também colocar isso tudo ao quadrado, tá? Então, colocando ao quadrado, obter esse valor, replico a fórmula e aí aqui embaixo eu preciso do somatório desses valores, tá? Então, vou dar um autossoma aqui, ele trouxe para mim já os valores calculados, certo? E agora eu preciso só
calcular o meu R quadrado e dar uma verificada se esse ajuste tá bom ou se ele tá ruim, tá? Então vamos lá. O meu R quadrado ele vai ser igual à soma dos quadrados da regressão, certo? Que é esse valor que eu encontrei, dividido pela soma dos quadrados totais. Olha lá, veja bem, eu cheguei num ajuste de 0,99, né? Quase já próximo a 1 aqui, tá? Então, sabendo que a regra é quanto mais próximo de 1, melhor, eu tenho que essa reta daqui, né, essa curva, desculpa pelo que o polinômio entregou, está muito melhor do que o meu ajuste da reta aqui, né, que foi de 0,86. Então, se eu fosse usar um modelo para tentar prever o futuro, né, dessa pandemia, eu usaria esse polinômio aqui, tá? Então, o polinômio, se por exemplo, ele chegou até a semana 35, se você quiser prever o que vai acontecer na semana 36, você pode substituir 36 aqui no x e arrastar a fórmula do polinômio, que você vai ter uma prévia se nada acontecer, né? Se nenhuma medida de proteção for tomada. Então, só para dar aquela última conferida, né, eu vou pegar o gráfico da curva original aqui, tá? Eu vou pegar esse caso aqui, aí eu vou clicar com o botão direito em cima da curva, essa aqui é a curva real, né? Adicionar uma linha de tendência, vou escolher polinomial de ordem 2, certo? Vou exibir a equação e exibir o valor aqui, tá? Então, dando uma aumentadinha para vocês conseguirem enxergar. Olha aí, ó. O polinômio que eu encontrei tá igual ao polinômio aqui do Excel. Então, a nossa conta aí tá bem certa, ó. Tá? Os valores de A, B e C estão batendo e o meu R quadrado também está batendo. Ficou bem próximo aí da realidade da expansão do vírus. Uma outra análise aqui legal da gente fazer também, galera, é pegar o gráfico aqui real da curva de expansão do vírus, clicar com o botão direito, adicionar aqui linha de tendência, vamos aqui em exponencial, clicamos então em exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado no gráfico, certo? Então essa aqui seria a equação exponencial que descreveria essa expansão do vírus, tá bom? Então aí é só questão agora de você analisar e comparar o R quadrado dos outros tipos, né, que a gente calculou aqui no vídeo. Então essa aí foi mais uma aula, pessoal, mais uma curiosidade, na verdade, né? Queria passar para vocês aí a importância de vocês estarem estudando equações de segundo grau e de primeiro grau, que num caso desse aí de pandemia do mundo pode ser bem útil, né, para até ajudar o pessoal de medicina e dessas áreas do governo para ver quais são as melhores medidas. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo se você achou interessante e até a próxima aula.